Bom, e hoje nós vamos conversar com o pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, Miguel Coelho. E aqui comigo para essa entrevista temos de volta a bancada, Mário Flávio. E aí, Mário? Tamo junto, Vitor. Vamos embora. Mais uma. Sim. Estamos com o pré-candidato Miguel Coelho, através aqui de videochamada para conversar conosco. Como vai? Ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, como vai o senhor? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Feliz aí pela oportunidade de a gente encontrar essa manhã. Bom, Miguel, eu gostaria que o senhor pudesse falar conosco como que andam as tratativas em prol desta pré-candidatura, né? Temos vários pré-candidatos ao Senado apresentados, inclusive muitos do campo político em que o senhor se encontra no momento. Como que o senhor tem tratado politicamente para garantir o espaço na chapa do prefeito do Recife, João Campos? Olha, Vitor, eu vejo com muita naturalidade esse momento que a gente está vivenciando, até porque cada partido está defendendo os seus quadros, né? Isso é muito natural. Estranho seria se nesse momento você tivesse partidos apoiando nomes de outras agressões. Então, acho que isso faz parte do processo democrático e não tem nenhum problema quanto a isso. O que a União Brasil entende é que pelo nosso tamanho, pela história que nós construímos, pelos quadros que temos, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, e também pela força nacional que o partido representa, a gente tem sim as credenciais, a possibilidade de poder estar disputando a eleição do Senado no próximo ano. Agora, sem nenhuma pressa, sem nenhuma agonia, euforia, respeitando o processo, o time, mas acima de tudo procurando estar conectado com os problemas de Pernambuco, com os desafios que os homens e as mulheres do Agreste, da Metropolitana, do Sertão hoje terminam passando, infelizmente, diariamente, e que a gente precisa ter uma voz altiva e nova que seja conectada com isso em Brasília. Miguel, bom dia, né? Prazer falar com você sempre. Vocês estão fechando essa questão da federação aí com o PP. E tem outro pré-candidato lá ao Senado também, que é o Eduardo da Fonte. Inclusive, da semana passada para cá, a assessoria dele mandando vários releases aí. Eduardo da Fonte recebe o apoio de fulano, de Beltrano e por aí vai. A pergunta que eu te faço é, hoje você está mais próximo do João Campos e os da Fonte estão mais próximos a Raquel. E não pode, né, numa eleição futura, a federação, se for fechada, ficar com dois. Né? Como é que vocês estão discutindo essa questão do futuro, né? Mesmo com dois pré-candidatos, poderiam ser até os dois pré-candidatos. Agora tem que estar num palanque só. Sim, Mário, antes de responder, se puder pedir para a produção só diminuir o retorno aqui, está voltando, mas sobre essa questão da federação, enfim, a União Progressista, né, que é a junção do União Brasil junto com o PP, ele se tornou na maior força política do Brasil. E uma coisa que está muito clara no estatuto, que vamos dar entrada agora no mês de agosto no Tribunal Superior Eleitoral, é de que toda decisão precisa ser de unanimidade. Até porque, por tamanho de partido, a União Brasil é maior do que o PP. E nem por isso a gente vai querer impor nada, entendeu? A gente vai construir através do diálogo, a gente vai construir através do respeito e de uma sinergia. Até porque tanto o que eu, através do União, o que Eduardo da Fonte pelo PP querem, é a gente poder fortalecer os nossos partidos. Essa foi a ideia da federação, para que a gente possa aumentar a nossa bancada estadual na Assembleia, como também a bancada federal na Câmara e, acima de tudo, a bancada no Senado Federal. Então, eu vejo com muita naturalidade e tranquilidade de que no tempo certo, tanto eu quanto o Dudu, deixando as vaidades de lado, vamos olhar os projetos que sejam mais viáveis para que a gente possa disputar, ganhar e somar forças dentro da federação. E sobre se vai ser de um lado que a União hoje está, se vai ser do lado que o PP está, de novo, não será pela imposição, será pela construção e pelo diálogo. Bom, Miguel, por uma questão aqui técnica, a nossa orientação, né, por um aspecto aqui de impossibilidade de resolver esse ponto do retorno, a gente faz o pedido para que você tire um dos fones, que isso facilita um pouco melhor. Quando for responder. No momento da resposta, para não haver confusão. Eu queria te perguntar sobre esse ponto específico da federação, a decisão por unanimidade. Isso não pode gerar um impasse? Ou seja, no momento em que o União apresente uma posição, o Progressistas outra posição, isso não pode gerar um impasse e uma paralisação da federação?
Olha, Vitor, acho que não, até porque a federação é muito maior do que apenas Pernambuco, né? A federação ela vale para o Brasil inteiro, entendeu? E esse dilema, podemos assim dizer, se for a palavra correta, Vitor, não é só em Pernambuco onde você tem posições divergentes entre os dois partidos. A Paraíba, aí do lado de vocês, em Caruaru, também vive a mesma coisa. Enfim, são 9 estados no total que tem essa situação, entendeu? Então, onde não for possível construir no campo estadual, a nacional vai ser evocada para que possa também analisar qual das duas opiniões ou posições tem a maior viabilidade política que dê para os partidos e a federação a maior bancada possível, entendeu? Então, de novo, não será pela paixão, pela razão ou pela emoção, será pela razão de poder construir, fortalecer e ampliar as nossas bancadas. E, enfim, tanto eu quanto o Dudu somos da política, sabemos construir isso, sabemos ouvir, discutir, conversar. A gente tem mantido esse debate sempre aberto. Semana passada, inclusive, estive em Brasília junto com o deputado Lula da Fonte, até porque Eduardo estava no exterior, então a gente sempre mantém essa conversa para poder ir tirando a temperatura e deixando uma porta aberta. Miguel, quando terminou a eleição de 22, né, você foi o primeiro, praticamente, candidato ao governo que declarou apoio à governadora Raquel Lira. Depois criou-se uma expectativa muito grande que você faria parte do governo dela, depois não fez e acabou acontecendo um afastamento, digamos assim, e uma aproximação sua com o prefeito João Campos. Alguns colegas da capital colocaram que existia uma engenharia aí para reaproximar você de Raquel. E na semana passada, né, houve a fala do Antônio Rueda aí ao nosso colega Edmar Lira, né, colocando que você é candidatíssimo, mas ele não acreditaria numa recuperação de acordo com as pesquisas de Raquel Lira, praticamente, né, confirmando que vocês vão com o João. Né, como é que você avalia todo esse cenário que eu coloquei aqui de olho no futuro? Olha, Mário, você me conhece, sabe, eu gosto de ser muito transparente, objetivo e direto, né, nas minhas palavras. Não precisa de engenharia na política, precisa de vontade, precisa querer para poder fazer as coisas acontecerem na política. Então, não precisa eu não faço política olhando pelo retrovisor, nem olhando para o passado. Acho que tudo serve de aprendizado, enfim, e os gestos que foram feitos, eu acho que a história em algum momento ficará registrado, sabe? Então, estou muito tranquilo quanto a isso, até porque desde 2024, eu tenho 23, na verdade, 24, eu tenho defendido que a União Brasil precisa ser tratado de forma leal, correta e com reciprocidade, até porque política se faz com gesto, e foi isso que a gente encontrou no prefeito João Campos, onde apoiou diversas prefeituras que a União estava disputando, incluindo Petrolina, enfim, que é a principal cidade que a União Brasil hoje tem em Pernambuco, como por sua vez a União também terminou apoiando a reeleição do prefeito João Campos no Recife, e ganhamos lá e ganhamos em Petrolina. Então essa avaliação julgo que foi correta e acertada, e agora num projeto de 2026, óbvio que nós não vamos antecipar isso, a fala do presidente Rueda foi muito assertiva, muito direta, mas, de novo, dentro de um contexto de federação, dentro de um contexto de diversas frentes políticas e partidárias, como é um caso de uma campanha majoritária, você precisa ouvir, mas também precisa colocar as suas necessidades, a sua ambição, os seus espaços partidários para que seja respeitado. E caberá a quem for o líder desse processo, ou seja, o candidato a governador ou a governadora, fazer a avaliação se quer ter o nosso apoio ou se não quer. E, enfim, de novo, sem nenhum tipo de paixão, mas com muito pragmatismo para a gente poder tratar dos problemas. A gente vê hoje Pernambuco, um dos estados que menos cresce no Brasil, vê Pernambuco que tem um dos piores problemas de violência e de segurança do país, o estado que mais cobra imposto do Nordeste, o estado que vem caindo ano após ano nos indicadores educacionais, o que é um grande retrocesso comparado ao que Pernambuco já alcançou nos últimos anos, nas últimas décadas, na questão dos problemas sociais, que também é um grande galo, de você for olhar, Mário, o problema ali na metropolitana do transporte público, que está um caos, e isso se repete em outras regiões, na saúde, no atendimento especializado, nos mutirões, nas filas de espera. Então, não estou preocupado com arranjo político partidário, estou preocupado em poder fazer o debate que nos leva para perto das pessoas e as pessoas sintam que nós queremos representar as pessoas de verdade que moram no Pernambuco de verdade.
Ô Miguel, veja, nessa situação de composição, né, não é uma situação fácil, né, Vitor? Porque todo mundo não, né? Muita gente quer, as vagas são só 2. E na análise política o pessoal diz, olha, uma vaga seria aí de Humberto Costa com o PT, e aí ficaria essa questão. Se lá na frente, nessas conjunturas, né, chamarem de sério, Miguel, olha, a gente precisa aqui de uma chapa que tem que contemplar o PT, tem que contemplar também outro partido, e você seria o nome ideal para ser o vice. Você toparia? Ou você descartaria essa possibilidade? Ou pode lá na frente chegar a um consenso? Olha, Mário, de novo, isso caberá ao líder do processo, né, do projeto, de poder fazer a análise de quem mais agrega dentro de uma chapa, seja do ponto de vista pragmático, de tempo de televisão, de estrutura partidária e de densidade eleitoral, como também de pragmatismo na questão das propostas e das ideias que a gente entende. Respeito todos os demais pré-candidatos que estão colocados ao Senado, mas entendo que o que nós do União, junto com a federação, agregamos é muito maior do que os demais. Então, com muita humildade, com muita tranquilidade que eu digo isso. E até por uma determinação do Partido Nacional, onde vocês ouviram, inclusive, do presidente nacional, que é Rueda, que a nossa prioridade, o nosso único pleito é a gente ter a vaga do Senado. Bom, eu queria voltar à questão das pautas do Estado, Miguel, e falar um pouco sobre a concessão da Compesa, que está em debate. Hoje nós tivemos a divulgação... O Petrolina discordou, né? Isso. Se absteve da votação. Tentou, né, modificar a divisão, como não houve ali o apoio suficiente, se absteve. Hoje nós tivemos a divulgação de um levantamento do Instituto Trata Brasil, que aponta que temos Olinda, Recife, Paulista e Jaboatão dos Guararapes entre as 20 cidades com pior investimento para a universalização dos serviços de água e esgoto. O governo tem falado que essa concessão da Compesa seria a solução para esses problemas. Temos também quem se opõe a isso, inclusive uma oposição forte feita pelo deputado federal Pedro Campos, irmão do prefeito João Campos, está nesse lado político em que o senhor também se encontra no momento. O senhor compartilha dessa crítica ao processo de concessão da Compesa? Qual é a posição do senhor sobre isso? Olha, Vitor, inclusive nos estúdios aí com vocês em 22, eu era um dos únicos, se não o único, a dizer que iria, se fosse eleito governador, que iria fazer a concessão de forma urgente no primeiro e segundo ano de governo, porque o que você citou, as 4 das 5 principais cidades de Pernambuco, só Petrolina não está entre os 20 piores do Brasil, para você ter ideia, porque todas as demais que você citou estão. Então isso demonstra a falta de capacidade, de habilidade e de vontade histórica. Não é só desse governo também, é claro, mas de todo um tempo que a Compesa foi negligente ou omissa em poder fazer os investimentos tanto no tratamento de água quanto no tratamento de esgoto para poder buscar a universalização de abastecimento e de tratamento sanitário. Então eu sou um grande defensor, tendo que a concessão, não só para a Compesa, mas defendo a concessão do metrô do Recife, da região metropolitana, defendo concessões no serviço de saúde, defendo concessões em tudo que possa gerar economia para o poder público e gerar melhor qualidade de serviço público para a população de forma gratuita, é evidente. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar com essa máxima de que, se fizer a concessão, que é aquele discurso retrógrado, infelizmente, que as pessoas acham que a iniciativa privada é um bicho-papão. Mas toda vez que a gente tem a opção de um serviço privado ou um serviço público, a gente opta pelo privado. Então, o discurso não se sustenta e a gente não pode querer ser seletivo de escolher isso para uma parcela da população e para a grande maioria não. Um grande gestor público e uma grande liderança pública tem que defender o que é melhor para todos de forma equalitária, equânime e que agregue a todos, gerando o melhor custo-benefício para a máquina pública, até porque não tem dinheiro suficiente para poder fazer tudo do ponto de vista do orçamento público. Então, defendo sim a concessão, melhor dizendo. Acho que esse governo demorou, já estamos aqui no 3º ano, enrolou demais para poder tirar isso do papel. Torço que saia. Agora, como você disse, o posicionamento do prefeito Simão, que é ligado a gente, foi muito claro, inclusive sobre a divergência nesse pretenso edital que está para sair pela Compesa, porque hoje qual é o que está lá, de acordo com o governo do Estado, Vitor? É que 60% da outorga será para o governo do Estado e 40%, em tese, será dos municípios. Só que o problema é que dentro desses 40%, eles estão dividindo metade para pagar a dívida passada da Compesa, 25% para pagar investimentos, se eu não estou enganado, obrigações trabalhistas, algo assim,
e só 25% vem para os municípios. E isso, o próprio Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União já diz que isso é ilegal, porque os donos dos sistemas de água e de esgoto são os municípios. Então, já que o Estado já está ficando com a maior parcela da pizza, que são 60%, os 40% tem que ser integral dos municípios. E precisa ser de forma transparente a questão da divisão dos recursos. E aí eu lhe faço uma pergunta. Óbvio que eu quero que o maior volume de dinheiro seja investimento, seja para Caruaru, para Petrolina, para Recife, para todas as cidades, sem nenhum tipo de exceção. Agora, se Petrolina hoje tem mais população do que Caruaru, por que Petrolina está ganhando menos? Por que Vitória, que tem uma população tão grande quanto, não foi respeitada a mesma regra de divisão quanto foi em outras cidades do estado? Tem cidades menores ganhando mais dinheiro do que as cidades maiores. Então, a regra não está clara e você não pode ter um momento tão importante como esse, como é a concessão do serviço de água e esgoto, com cálculos que ninguém entende. E se brincar, acho que nem o governo do estado entende, porque nas audiências públicas que a equipe técnica do estado fez, nem eles conseguiram explicar. O prefeito de Petrolina e teve uma relação muito boa com a Câmara Municipal de lá. Onde é que eu quero chegar, né? Como é que você avalia essa crise, né, que o governo do estado tem com a Assembleia tem com o governo do estado, a governadora querendo que sejam aprovados empréstimos e a Assembleia não aprova e o presidente da Assembleia critica, a governadora rebate, enfim, qual é a sua avaliação? Você que tem um irmão deputado estadual. Olha, Mário, acho que todo debate, briga, discussão parte do princípio da falta de maturidade, de diálogo e da necessidade de conciliação. E toda vez que você tem um poder brigando com o outro, sempre quem paga essa conta, infelizmente, é a população mais carente, pois ela é quem mais depende dos investimentos públicos, entendeu? E o que a gente percebe, enfim, com todo respeito à própria governadora e ao presidente da Assembleia, é o que a gente vê hoje, uma bola de ping-pong de um lado para o outro, numa guerra de narrativas, onde claramente alguém puxou essa corda de um lado e de outro. Sobre essa pauta do investimento, dos financiamentos, melhor dizendo, eu acho que também o governo do estado não pode querer jogar uma cortina de fumaça. A Assembleia Legislativa já aprovou mais de 9 bilhões de reais em empréstimos, dos quais o governo do estado só teve a capacidade de gastar algo em torno de 30%, ou seja, 3 bilhões, ou menos do que isso. Então, ela ainda pode, ou seja, a governadora e o governo do estado, ainda pode sacar na boca do caixa desses bancos 6 bilhões de reais. O problema é que ela não está conseguindo tocar as obras na velocidade a contento. Aí ela quer mais empréstimo, como se isso fosse a desculpa por não ter executado os demais. E aí isso não pode também. Acho que se a gente quer resolver um problema, não é criando cortina de fumaça de novo ou criando uma narrativa para disfarçar uma eventual falta de gerência ou de capacidade de execução. Então, eu acho que, de novo, a transparência, eu acho que o respeito às instituições, entender o que é que a Assembleia está pedindo de um lado e o que é que o governo do Estado, o governo executivo está pedindo do outro, para você poder chegar no meio termo e, com isso, ter um destravamento da pauta. Agora, uma coisa estranha, você sabe que eu fui deputado estadual, Mário, eu nunca vi situação trancar a pauta, isso sempre foi oposição que esvazia o plenário para poder, enfim, você fazer um argumento, evitar uma votação. O que a gente tem reparado é o próprio governo do estado proibindo a sua bancada de ir para não deliberar nenhum outros assuntos. Eu queria perguntar ao senhor sobre o papel do ex-senador Fernando Bezerra Coelho, pai do senhor, nesse processo todo. Qual a participação dele na articulação política hoje para o senhor, para o direcionamento político do senhor, até mesmo em relação à família Campos, né? Porque por muito tempo ele esteve ali ao lado do ex-governador Eduardo Campos, se não me falha a memória, foi por um bom tempo secretário de Desenvolvimento Econômico e atuou muito em Suape no período de Eduardo. Qual o papel dele nessa aproximação com os Campos, o PSB e a própria organização política do senhor em busca do Senado Federal? Olha, Vitor, óbvio que o senador Fernando tem uma história, enfim, eu acho que muito bonita e que muitas pessoas tentaram ou tentam construir 40 anos de vida pública exercendo tantos cargos públicos como o Fernando conseguiu.
É óbvio, além dele ser meu pai, ele é uma grande referência, mas meu pai hoje está num outro momento de vida. Ele encerrou essa jornada pública, foi para a iniciativa privada e está muito satisfeito em poder ver que os seus filhos, tanto eu quanto o deputado federal Fernando Filho, o deputado Antônio Coelho e todo o nosso grupo político de prefeitos do Agreste, dos amigos que a gente construiu no Sertão, na Metropolitana, vem dando continuidade a esse trabalho que ele iniciou lá atrás. Então, eu vejo ele sempre como uma fonte de conselho, de sabedoria e de experiência, até porque ele já tem uma estradinha maior do que a nossa, né? E eu acho que cabe a nós ter a humildade de sempre reconhecer a sabedoria do tempo nas pessoas que viveram e aprenderam com os erros, enfim, com a vivência ao longo de tanto tempo. Agora, o senador Fernando teve a sua história com o ex-governador Eduardo Campos e tem os seus relacionamentos. Esse momento agora é a construção da nossa história. Então, para você ver, eu fui eleito prefeito em 2017 pelo PSB e rompi com o PSB porque eu entendi que aquele governo do então governador Paulo Câmara não representava o que Pernambuco precisava. Tanto é que houve, inclusive, uma divergência interna no partido nos últimos anos, onde agora levou o prefeito do Recife, João Campos, a ser o presidente nacional do partido com essa ideia de reformulação, de oxigenação e de fazer o PSB ter a capacidade de criar pontes e articulação para poder ter sinergia com outras frentes partidárias. E é com esse intuito de respeito e de troca de experiências que a gente vem construindo uma relação com o prefeito João Campos através do União Brasil. Então, enfim, eu estou muito tranquilo quanto a isso, do que a gente vem construindo e que o tempo dirá. Miguel, a cidade de Petrolina, né, é uma das maiores exportadoras, né, de uvas, inclusive, e outras frutas, né, cítricas. E manga. De manga e por aí vai. Essa confusão envolvendo aí esse decreto do Trump, né, inclusive pode afetar o agro, né, brasileiro. Rolo grande, Mário. Rolo grande, né? Aí fica um lado culpando o outro, né? O PT disse que é Bolsonaro, o Bolsonaro disse que a culpa é de Lula, que não foi diplomático com o presidente Trump, e muita gente diz, olha, essa eleição, mais uma vez, é uma eleição que vai ter lado, né? E União Brasil, que é o seu partido, é um partido que é dividido, tem uma aula que é mais ligada a Bolsonaro, tem outra aula que é mais moderada para o lado da esquerda. Como é que você vai ser o seu posicionamento nessa questão dessa eleição e sua opinião também sobre essa crise, como resolvê-la? Mário, primeiro, ninguém pode ser a favor do Brasil pagar mais caro pelos seus próprios produtos. Isso é irracional, isso é contraintuitivo e isso chega a beirar o ridículo. Um segundo ponto, ninguém pode querer fazer do Brasil ser refém de uma narrativa para um benefício próprio de quem quer que seja. Terceiro, nem a esquerda pode querer se alimentar disso, muito menos a direita, porque o Brasil não pertence a ninguém. O Brasil é de todos nós precisamos defender a nossa soberania, mas, acima de tudo, precisamos defender o que a gente produz, o que a gente trabalha, o que a gente rende, a sua hora de trabalho, a minha hora de trabalho, a de todos os ouvintes que estão trabalhando, que trabalham muito para poder pagar os seus impostos e esperam que esses impostos se retornem em torno de serviços públicos de qualidade, de asfalto, de infraestrutura, de água, de segurança, de educação, de acesso à inclusão social e por aí vai. Você começou citando de Petrolina. Petrolina é a cidade que mais exporta fruta do Brasil, entre elas uva e manga. Se essa tarifa dos 50%, né, for validada a partir do mês de agosto, a gente está falando que só Petrolina, o Vale do São Francisco, pode perder mais de 100 milhões de dólares em negócios. Isso significa direto na geração de emprego que nós temos aqui do Vale do São Francisco. Você acha que quem vai pagar essa conta é Lula ou Bolsonaro? Nenhum dos dois. É o pai de família que vai perder o emprego, que vai ter que voltar para o Bolsa Família, que vai perder de ver a oportunidade de ver a sua família aumentar a renda, de poder ver a sua filha poder ir para uma faculdade, universidade, de poder comprar uma roupa nova, de poder garantir a feira de qualidade, com toda a capacidade nutricional que precisa. Então eu defendo de que, sobre a briga tarifária, isso cabe ao Itamaraty, junto com o Ministério de Desenvolvimento Econômico, que aqui eu não estou fazendo nenhuma questão partidária, mas é porque é a quem cabe a competência de negociar a favor do Brasil. Se isso depois, eventuais personalidades de um lado ou de outro vão querer usar isso como plataforma política, cabe à população fazer o juízo de valor dela.
E aí, sobre a União Brasil, que você disse, o que foi que levou a União Brasil a fazer a federação junto com o PP? Nós cansamos da polarização. O Brasil parece que está engatado numa marcha presa que só fica entre Lula e Bolsonaro. Óbvio, um presidente e o outro ex-presidente têm as suas histórias admiráveis, bonitos, merecem um reconhecimento, mas o Brasil não pode ser refém disso. A gente está há 20 anos sem crescer 1% sequer em produtividade, só aumentando imposto a cada 40, 60 dias na conta e no lombo do trabalhador. Isso está errado. A gente vê pautas que já eram para estar superadas há 20 anos atrás que não superamos. Gargalo logístico, problemas de violência, o narcotráfico tomando de conta das nossas cidades, a violência, sistemas viários e de transporte sucateados, problemas educacionais ainda hoje sem serem superados. Então, uma taxa de juros a 15%. O que é um absurdo. Então, porque ninguém consegue investir, ninguém consegue crescer. Então, o problema do Brasil é que a gente precisa enxergar acima da polarização. Olhando para depois do pós-Lula, do pós-Bolsonaro, quem é que vem na nova geração para que possa mirar o Brasil para o mundo externo, para que possa nos conectar com a inteligência artificial, com as tecnologias mais modernas, que possa abrir as fronteiras do nosso país e dos nossos estados, para que a gente possa angariar mais investimentos, entende? Então é isso que o União Brasil defende através da Federação União Progressista, que a gente possa discutir os problemas de verdade. Muito bem, conversamos com o Miguel Coelho, que é pré-candidato do União Brasil ao Senado Federal. Muito obrigado pela disponibilidade, Miguel Coelho, para essa conversa. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vitor. Obrigado, Mário. Obrigado a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. Feliz pela oportunidade. Um abraço a todos os amigos do Agreste. Desejar aí uma boa semana a todos vocês. Um grande abraço. Obrigado, um abraço. Muito bem. Entrevista muito boa, né, Vitor? Muito boa. Com vários pontos de vista interessantes aí que a gente possa ver e que ele não abre mão da candidatura ao Senado, né? Perguntar daqui sobre outras possibilidades, ele disse não. A vaga do União Brasil... E está com o pé fincado com o João Campos e o PSB, né? Justamente. Né? Dificilmente vai mudar de posição. Alguns blogueiros, colegas nossos, né, na semana passada postaram lá nas redes sociais dele, nos blogs, que existia essa engenharia que eu falei aí para Miguel se juntar com Raquel e de repente ser candidato ao Senado pela um apoio a Raquel. Por essa entrevista, outras eu já tinha visto. E essa entrevista aqui que ele concedeu a gente hoje, eu acho que ele não vai pro lado de Raquel, não. E pelo que deixou claro, ele esperava algum aceno, né? Algum movimento da governadora. E ele falou que a política que não é engenharia, né? E reciprocidades. Pois é, então faltava gesto da governadora. E citou os gestos de João, né? E os gestos de João, de aproximação. É verdade. Vamos lá. Mário, obrigado. Até amanhã. Valeu, Vitor. Até amanhã.